Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos, é sempre uma alegria estar convosco para podermos meditar no Evangelho Dominical, concretamente neste 33º domingo do Tempo Comum. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, tenho semanalmente esta imensa alegria de poder acompanhar-vos na leitura e na aplicação para as nossas vidas dos textos litúrgicos que a Santa Igreja nos oferece. Bom, então neste 33º domingo estamos já a um passo do final do ano litúrgico. E, portanto, o texto que aparece hoje na liturgia, o Evangelho concretamente, e não só o Evangelho, também a primeira leitura, nos fala de tempos futuros. Então, é um texto escatológico. E é um texto que segue imediatamente o da semana passada. Como se recordam, na semana passada Nosso Senhor estava em Jerusalém, digamos, nas imediações do templo, e viu a tal viúva e os ricos que depositavam as moedas na arca do tesouro, e a viúva deu muito mais apenas com 2 moedas, porque ela deu tudo o que tinha. Então foi o elogio de Nosso Senhor àquela viúva que se entregou totalmente nas mãos de Deus. E imediatamente a seguir nós temos o início de um discurso, quando os Nosso Senhor e os apóstolos começam a sair do templo, um discurso escatológico, onde precisamente se localiza o texto do Evangelho de hoje. É um discurso bastante longo e começa precisamente com a saída do templo e os apóstolos que olham para o templo do lado de fora e elogiam as pedras, a construção, a beleza do magnífico santuário, digamos. E então Nosso Senhor adverte-os de que estão a ver isto, não é? Então eu digo-vos que não ficará pedra sobre pedra, tudo será derrubado, tudo será destruído. Uma profecia que os deixou assim meio perplexos. E então Pedro, Tiago e João e André vão interrogá-lo à parte e vão pedir para que Nosso Senhor diga quando sucederão estas coisas e que sinais haverá de que tudo está para se cumprir. Então Nosso Senhor iniciará uma preparação, um discurso sobre o futuro da humanidade, o futuro dos homens, o futuro da civilização, enfim, humana, sobre a Terra, com coisas tremendas, coisas que inclusivamente vemos algumas delas a acontecer nos dias de hoje. Ele vai falar sobre terremotos, ele vai falar sobre vários cataclismos, guerras, rumores de guerras, enfim, uma série de coisas. Entre elas, ele vai inclusivamente dizer: quando, pois, virdes a abominação da desolação posta onde não devia estar, ou seja, certamente no próprio santuário de Deus, na Igreja de Deus, que é onde não devia estar, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver no telhado não deixa, nem entre para levar alguma coisa à casa. E Nosso Senhor faz uma série de advertências sobre o que acontecerá e as atitudes que a pessoa deverá tomar. E inclusivamente sobre os falsos profetas. Ele vai dizer: levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas e farão milagres e prodígios para enganarem, se fosse possível, até os escolhidos. Incrível! Falsos profetas que enganam até os escolhidos. Fazem milagres em nome de Deus? Não. Porque o demónio tem poder para não fazer milagres, ele não tem poder para fazer milagres, mas ele tem o poder de fazer prodígios que parecem milagres. Veja-se o caso, por exemplo, no tempo de Moisés. Moisés, para demonstrar ao faraó que tinha sido enviado por Deus, pega no bastão e o bastão transforma-se em serpente. Só que os magos do faraó pegam também nos seus bastões e atiram-nos para o meio do átrio, e eles também se transformam, os bastões, em serpentes. Ou seja, eles conseguiram fazer o mesmo prodígio. Moisés fez em nome de Deus. E eles fizeram em nome de quem? Não era em nome de Deus. Ou seja, porque o demónio tem capacidade para fazer prodígios. Não são milagres, a Igreja explica. Não seria muito longo aqui a dar essa explicação. Mas eles fazem prodígios e por isso enganam muitas vezes. E muitas vezes há pessoas que vão à bruxa, que vão a certos homens com poderes extraordinários, vêm os espíritos que reencarnaram não sei onde e não sei o quê, e as pessoas vão lá e ele conseguiu curar. Horror, como dizem em Espanha. Horror, porque muitas pessoas virão com prodígios para enganarem, se fosse possível, até os escolhidos.
Ele não sei se está a dizer se fosse possível, mas às vezes é possível, porque há muita gente tontinha que infelizmente se mete nos piores ambientes. Bom, e depois de tudo isso, mais à frente, começa o Evangelho de hoje, onde Nosso Senhor diz assim. Então vou ler aqui o Evangelho, que é tirado do 13º capítulo de São Marcos, versículos 24 a 32. Eu vou ler porque vale muito a pena nos inteirarmos deste tema. É um tema escatológico. Porquê? Porque o ano litúrgico está a caminhar para o seu termo. Nós estamos a terminar o ano litúrgico, termina na próxima semana, com o 34º domingo, que habitualmente é a solenidade de Cristo Rei. Cristo que virá no fim dos tempos, com a sua realeza. Então, nós ao chegarmos a este final do ano litúrgico, não é? O ano civil termina no 31 de dezembro, nós temos esta preparação, esta expectativa do encontro com Deus. E, portanto, tanto este fim de semana como o próximo vai ter leituras escatológicas, ou seja, sobre o fim dos tempos. E as próprias leituras de hoje também já ressaltam aspectos escatológicos. Para quê? Para nos reavivar à responsabilidade que temos diante do nosso destino eterno, que pode chegar a qualquer momento. E o nosso destino eterno são só 2 destinos que nós podemos ter eternamente. E o céu ou o inferno, claro. Quem for para o céu muitas vezes passará pelo purgatório. Mas não há terceira hipótese. Ou é céu ou é inferno. E o que Deus Nosso Senhor e a liturgia de hoje quer nos fazer ver é que Deus premia os bons e castiga os maus. Porque, de facto, a pessoa ou é boa ou é má. Pode ser má, pode ter sido má e ter-se convertido e transformar-se em pessoa boa. Exemplo. Vou dar aqui um exemplo histórico que certamente já foi mencionado, mas a história de Santa Maria Goretti. Santa Maria Goretti era uma menina italiana, vivia com o seu pai e a sua mãe. O seu pai faleceu, então ficou só com a mãe. E um homem que chamava-se Alessandro, que era um camponês, ficou a ajudar a família, junto certamente com outras pessoas, nos campos que eles tinham. E ele, em determinado momento, ele foi para lá trabalhar quando Santa Maria Goretti tinha, se não estou a erro, 7 anos. E ele já tinha uns 13, 14 por aí. Bom, o que aconteceu foi que, em determinado momento, ele começou a tentar seduzir a menina. E aos 11 anos, a menina nunca se tinha deixado, sempre procurava afastar-se, e ele já estava com 20 anos. Ele um dia foi e tentou violar a criança, 11 anos de idade, Santa Maria Goretti, e não tendo conseguido, acabou por matá-la. Um homem, um assassino, ele tinha planeado mesmo, se ela me resistir mais alguma vez, eu vou matá-la. E de facto assim o fez. Ela morreu e ele foi preso. 37 anos na prisão. 37 anos. Mas na prisão aconteceram-lhe vários factos, e um deles foi que Santa Maria Goretti aparecia num sonho e lhe dava uns lírios para a mão, e no fundo dava-lhe a entender que o tinha perdoado. É uma coisa impressionante. Ele ficou tão impressionado com o sonho, enfim, com outras situações, que tendo depois saído da prisão, isto aconteceu em 1902, quando ele a matou, Santa Maria Goretti, mas depois dos 37 anos na prisão, ele acabou por sair e decidiu entrar nos capuchinhos. Estava arrependido, tinha-se arrependido, confessou-se, e ele vivia nos capuchinhos, não era propriamente um monge, mas trabalhava nos jardins, nos terrenos dos capuchinhos, um ramo dos franciscanos. E o mais espantoso foi que um dia ele foi ter com a mãe de Santa Maria Goretti e pediu-lhe perdão por ter morto a sua própria filha. E a mãe de Santa Maria Goretti perdoou e disse: se a minha filha vos perdoou, eu também vos perdoo. E é lindíssimo que, quando Santa Maria Goretti foi canonizada em 1950 pelo Papa Pio XII, estavam lá na canonização a mãe dessa menina morta em 1902, dessa santa, e estava o próprio assassino ao lado da mãe, que tinha sido perdoado e tinha-se arrependido dos pecados que cometera. Então nós vemos que este homem seria castigado, tinha cometido um crime horroroso por intenções pérfidas. Entretanto, arrependeu-se e tornou-se bom. Confessou-se, arrependeu-se dos seus pecados. E isto então é
uma noção que a Igreja hoje nos quer transmitir. Deus vai premiar os bons. Até aqueles que foram muito maus poderão ser bons, desde que se arrependam. Bom, e tudo isto aqui aparece até nas outras leituras. Nós vemos, por exemplo, na primeira leitura do profeta Daniel, que fala da grande perseguição religiosa. Então diz assim a leitura: naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe dos anjos, que protege os filhos do teu povo. Será um tempo de angústia, como não terá havido até então, desde que existem nações. Mas nesse tempo virá a salvação para o teu povo, para aqueles que estiverem inscritos no livro de Deus. Muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno. Então aqui está indicado céu ou inferno. São os destinos do ser humano. E depois vai dizer uma coisa lindíssima, que é uma frase, digamos assim, emblemática na liturgia, extraordinária, para nos fazer amar a virtude. Os sábios resplandecerão como a luz do firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos o caminho da justiça brilharão como estrelas por toda a eternidade. Então é lindo isto aqui, é uma frase que o nosso fundador dizia muitas vezes: quem se santifica e santifica os outros, ajuda os outros a trilhar a virtude, a trilhar os mandamentos, etc., brilhará no céu como uma estrela por toda a eternidade. Porquê? Porque salvou outras pessoas. É lindíssimo este trecho de Daniel. Bom, e a própria segunda leitura também nos fala de que Nosso Senhor entrou no santuário celeste, né, e manifestou assim a sua ressurreição. E quis também, por misericórdia, né, ele quis levar para lá outros, fazendo-os participar da sua bondade e das graças celestiais. E então esses que participam dessa graça, no fundo o que acontece com eles é que eles foram santificados. Como diz o texto, por uma única oblação, a de Nosso Senhor, tornou perfeitos para sempre os que foram santificados. E como é que eles se tornam perfeitos para sempre? Claro, eles morrem na graça de Deus e são perfeitos para sempre, que estão no céu, já não pecarão jamais, porque foram santificados através da graça à qual eles aderiram e viveram da graça na sua alma, né, pelo batismo e depois, apesar de terem pecado, pela confissão, e também através do sofrimento que vem para todos. É aquilo que nos faz caminhar de acordo com o que Deus deseja, porque sofrimentos todos têm, bons e maus. Há que saber viver e aproveitar-se do sofrimento para nos unirmos mais a Deus, porque esse é o intuito de Deus em relação a este grande, entre aspas, mal que Deus permite que aconteça na nossa vida. Sofrimento. A dor, enfim. Bom, mas aqui há um aspecto que é muito importante, tanto mais nestes dias de hoje, que é o aspecto da gente abusar. Muita gente abusa da misericórdia de Deus. Vive em pecado, né? Temos inclusive essa abominação da desolação, que é mencionada por Nosso Senhor neste Evangelho de São Marcos, que não aparece na liturgia, mas antecede textualmente. Nós vemos então Nosso Senhor falar da abominação da desolação, porque nós vemos hoje em dia aí tanta parte da Igreja a ser perseguida. Na África, a quantidade de mortos e de pecados que são cometidos, sobretudo a quantidade de mártires que existem, e não só lá, também noutros países do Ocidente, mas muita gente, muitos católicos concretamente, abusam da misericórdia de Deus. O Sr. Dr. Plínio, que era o mestre do nosso fundador, Monsenhor João, dizia uma vez numa reunião que tinha havido um bispo em São Paulo, no tempo do Império, que chamava Dom António de Melo, e que era um bispo de grande virtude. E ele fez o seguinte raciocínio, um dia numa pastoral que estava a empreender: a misericórdia de Deus tem mandado mais almas para o inferno do que a sua justiça. E o Dr. Plínio dizia, isto parece um paradoxo, mas o que ele quer dizer é que tem ido mais pessoas para o inferno por abuso da misericórdia de Deus do que por temor excessivo da sua justiça. Então a pessoa está obcecada com a justiça de Deus. Ai, Deus pode me matar. Ai, Deus vai me castigar. Pelo menos a pessoa não comete os pecados. É claro, é um desequilíbrio isto aqui. A pessoa deve ter confiança em Deus. Mas há muitas mais pessoas que vão para o inferno por abuso da misericórdia de Deus. Porque o homem que abusa da misericórdia de Deus faz um raciocínio infame, dizia o Sr. Dr. Plínio. No fundo ele pensa assim: eu farei a Deus um insulto horrível, mas eu sei que Ele é bom e que me vai perdoar.
Então, este é um dos pecados contra o Espírito Santo. Né? Abusar da misericórdia de Deus. No fundo, a pessoa acha que a bondade dele, em vez de ser motivo para o amar, não é? Porque ele é bondoso, eu devo amar a Deus, não, é motivo para eu o insultar. Então isto fica aqui, enfim, tantos casos que nós podemos dar hoje em dia. Muita gente que é católica, mas que diz, eu tenho a minha fé, não quero sair desta situação de pecado, desta situação de ofensa a Deus, porque eu acho que realmente Deus salva a todos, até, ao final de contas. O Evangelho de hoje quer nos fazer ver que realmente Deus quer salvar a todos. Então o que eu devo de ter presente é que não há para Deus, não há para Nosso Senhor, nenhuma alma insalvável. Ele apenas pede a nossa colaboração, que consiste em pedir perdão, em confessar os pecados graves, os pecados até às vezes vergonhosos. Mas fui um desenvergonhado quando cometi o pecado, agora vou ter vergonha de confessá-lo? Não, confesso o pecado, peço perdão a Deus. Eu devo aproximar-me com toda a confiança do sacramento da confissão, que é o único tribunal, a confissão, onde sempre, sempre, sempre serei perdoado. Porque noutros tribunais humanos, por mais que eu peça desculpa, que roubei ou porque matei, a prisão está lá, atrás das grades, meu caro. O juiz não tem piedade com ninguém. Mas este tribunal chamado confissão, onde a pessoa se arrepende verdadeiramente, esse tribunal perdoa sempre, porque é o perdão de Deus. Deus está sempre com o desejo de perdoar. Então, terminamos esta liturgia fazendo um pequeno exame de consciência. Não é? Nós devemos pensar como é que anda a nossa atitude, as nossas ações, como é que eu penso que é Deus. Deus é assim uma pessoa que vai receber todos os acelerados da sociedade, os assassinos, né? Lá no céu? Não. Ele receberá pessoas assim, até pecadores, né? Grandes pecadores, mas na medida em que eles pediram perdão, né? Na medida em que eles procuraram mudar de vida. E é isso que nós pedimos para todos vós e que Nossa Senhora a todos proteja para escolherem o caminho da virtude, o caminho do céu. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixa sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.